Bom, boa tarde, pessoal. Peço licença, vou tirar a máscara para eu poder bater esse papo aqui com vocês. Agradecer àqueles que estão nos acompanhando aí. Peço desculpa por ter que voltar novamente aqui a falar com vocês sobre temas que eu acho que não deveríamos estar voltando aqui para novamente bater nessa tecla. Mas eu preciso para restabelecer a verdade de muitas coisas, né? Então faço questão de vir aqui para restabelecer a verdade e depois nós vamos falar um pouco de Covid também. Primeiro eu quero restabelecer a verdade de muitas coisas, de muitos fatos, e depois a gente vai falar de Covid e quero dar minhas sugestões para que a gente possa combater essa pandemia aí. Porque eu tive a experiência de quem lutou na linha de frente nisso aí e eu acho que eu posso contribuir para o meu município e, acima de tudo, está o interesse da nossa população, o interesse de Capão Bonito, o interesse, acima de tudo, de salvar vidas. Bom, pessoal, estamos no mês de junho, 6 meses do atual governo, e o que a gente tem visto? A antiga estratégia da perseguição política. São 6 meses que, ao invés de focarem as suas energias, a sua atenção em governar a cidade, o que tem feito? Perseguido o governo passado, procurando pelo em ovo nas coisas do governo passado, perseguindo funcionários públicos, funcionários de carreira da prefeitura, trocando de setor, colocando para setor, poderiam contribuir muito mais para o município, por pura perseguição política. É uma prática antiga, que eu, no meu governo, eu ganhei a eleição, eu não quis saber de fazer nenhum tipo de retaliação, de nada, vamos tocar para frente. Eu olhei para frente, eu não governei olhando pelo retrovisor, até porque o retrovisor é pequeno e o para-brisa da frente é muito maior, né? Mas é o que tem acontecido. É um governo que só faz perseguir, ficar reclamando e fica pintando muro do cemitério e sarjeta, né? Guia, sarjeta e viajando. Viajando, eles gostam de viajar. Uma barbaridade como estão viajando. Eu acho até engraçado pintar muro de cemitério. Eu fiz obra no cemitério. Sabe o que eu fiz no cemitério, gente? Eu fiz o lajotamento das ruas do cemitério do São João Batista, as ruas internas lá, porque eu fui num sepultamento e vi num dia de chuva quanto era sofrido. Mas aí eu deixa a pintura por último. Primeiro vamos fazer o que é mais essencial. Até eu fiz, mas eu acho que nesse momento o essencial nosso é defender vidas, sabe? É lutar pelas vidas, né? Mas dizer para vocês que todas as minhas obras, elas foram feitas na lei de licitações. Teve erros? Pode ser que tenha tido erro em alguma obra. Ninguém está livre de uma obra pública ter problema. Na obra particular, na sua casa, que você vai fazer, muitas vezes acontece problema, acontece imprevisto. Não vai ser na obra pública que não vai ser diferente. Não houve dolo, não houve direcionamento. No meu governo, gente, não teve nenhum empresário sendo apelidado de Odebrecht. No meu governo, não. No governo passado, tinha. Tinha um empresário que era conhecido como não sei o que lá, Odebrecht. Era tudo direcionado para ele. No meu, não. Ganhava quem dava a melhor oferta. Eu nem muitas vezes, na maioria das vezes, nem conheci, nem conheço o dono das empresas que fizeram as obras. O que importa é seguir a lei de licitações. Agora, problemas? Tem. É lógico que obras tem. Eu herdei muitas obras com problemas. O Centro Paulo Freire, com problema toda hora. Quem administra o Paulo Freire sabe que tem problema toda hora. A praça tem problema. A fonte da praça que foi reformada com problema. A escola Nair, né? A escola Samuel Messias, problema crônico no telhado. Tinha telhado. Para quem é pedreiro vai entender o que eu estou falando. Tinha telhado, laje e forro, gente. Você acredita? Entre o telhado tinha uma laje e o forro, né? Tinha na escola Samuel Messias, né? O posto de saúde da Vila Maria tinha problema. O posto de saúde da Vila São Paulo foi uma dificuldade enorme. Mas eu não fiquei reclamando, gente. Alguém me viu ficar reclamando dessas obras? Eu toquei para frente, eu coloquei, corrigi o que deu para corrigir, pus para funcionar, porque as obras precisavam ser concluídas para atender a população. O que adianta ficar com a obra paralisada por picuinha?
não vai atender a população, não leva vantagem nenhuma. Ah, porque não gosta de tal empresário? Certo? Eu nem sei quem eram os empresários, donos das empresas. Agora, quando o cara não gosta dos empresários, a gente se suspeita que qual é o interesse que ele tem? Gostar do empresário? A obra tem que ser concluída, parar de ficar procurando coisa errada e tocar para frente, porque as obras precisam ser usadas pela população. Eu peguei a prefeitura em janeiro de 2017 com 9 milhões de restos a pagar. 9 milhões de restos a pagar. 8 milhões de empréstimos com o Desenvolve São Paulo. Paguei tudo. Paguei também precatórios. Muitos precatórios eu paguei. Né? Não tinha dinheiro para fazer a folha de pagamento de dezembro. A folha de pagamento de dezembro de 2016, quando eu assumi em janeiro de 2017, não tinha dinheiro. Mas eu não reclamei, gente. Alguém me viu reclamando disso aí? Eu paguei todas as contas. Todos os restos a pagar, todos os empréstimos, inclusive empréstimo que eu fiz no meu governo, eu quitei antecipado, para não deixar nada para o atual prefeito, para que ele pudesse ter tranquilidade para administrar. O salário que deveria ser pago em janeiro desse ano, eu paguei em dezembro, dia 24 de dezembro, para que, inclusive, que o funcionário público pudesse contribuir com o comércio local. Então o prefeito Júlio Fernando assumiu em janeiro, e ele só fez o primeiro pagamento de folha dele em fevereiro. Pegou 27 milhões em caixa, mais 5 milhões que ele teria que gastar com folha de pagamento que eu já tinha pago. Ele não precisou gastar. Folha de pagamento de Capão Bonito tem em torno de 5 milhões. Então, ele tem uma situação financeira tranquila. Agora fica procurando obras. Ah, erro em obra. Por que não fala da escola Sumi Baldissera? Que tem um problema crônico, problema grave na estrutura básica, no seu alicerce. Por que não fala? Essa obra começou em 2015. Teria que ter sido entregue em janeiro de 2017. Teve problema? Teve. Eu não podia imaginar. Nós não podíamos imaginar que ela ia ter problema estrutural. Descobrimos um problema estrutural depois. Né? Mas dela, ninguém fala da escola Sumi. Né? Hoje, gente, a situação financeira da prefeitura, é só você entrar no portal Transparência da Prefeitura e você vai ver. Tem lá o boletim de caixa. Você entra no portal Transparência, clica lá boletim de caixa, clica no ano 2021 e você clica no mês de maio. Tem 47 milhões 113.681 reais e 20 centavos no boletim de caixa. Isso é dinheiro em caixa. Dinheiro em caixa da Prefeitura de Capão Bonito. Só de recurso próprio tem 9 milhões e 10 reais, 128 reais e 83 centavos. 9 milhões, 10 mil reais, 128 reais e 83 centavos. Só no Fundo Municipal de Saúde, 5.296.338 reais e 59 centavos. Isso é o boletim de caixa de 31 de maio deste ano. Então a situação financeira da Prefeitura de Capão Bonito é confortabilíssima. Muito sim por responsabilidade minha, porque eu deixei 27 milhões e o prefeito não precisou gastar nada com a folha de pagamento em janeiro. Então você põe aí 27 milhões mais 5 milhões e meio de folha de pagamento, para quanto é que vai? Para 32 milhões. Né? Então ele tem uma situação financeira tranquila. Dá para fazer muita coisa. Dá para fazer um enfrentamento de forma clara. Outra coisa, a minha declaração de renda, desde quando eu fui vice-prefeito, está à disposição lá na prefeitura. Todo ano eu protocolava a minha declaração de bens lá. Declaração de imposto de renda, não tem nada para esconder. Está lá. Se os vereadores quiserem, é só pedir lá no departamento pessoal da prefeitura, tem todas as minhas declarações de imposto de renda. Desde que eu assumi o cargo de vice-prefeito em 2009 até o último dia de prefeito. Estão lá. Vocês vão conferir, pode conferir, é aberto, é público. Né? Não tive enriquecimento, crescimento patrimonial. Agora, viu, vereadores? Faço uma sugestão para vocês. Peçam de todos os prefeitos e secretários, como vocês querem pedir, mas desde 2009. Daí vocês vão ver quem teve aumento patrimonial. Eu não tenho um monte de casa aí de aluguel, não.
Como prefeito, inclusive, eu perdi patrimônio porque eu deixei de cuidar das minhas coisas para cuidar do município. E cuidei com esmero. No meu governo, como eu falei, ninguém tinha apelido de Odebrecht, não. Meu governo foi sério. Eu não tinha, nem sei, como eu falei para vocês, quem ganhava as licitações. Não importava para mim que era o dono. Importava que era o melhor preço para Capão Bonito. E sempre fiz assim. Sempre cuidei com lisura das minhas coisas e das coisas do município com mais cuidado ainda. Né? Nenhum funcionário da prefeitura trabalhou no horário de expediente na minha casa. Nem casa minha, sabe? Nenhum, nem cuidou de minha casa, nem vigiou, nem trabalhou, não fez nenhum serviço, não. Na minha casa, não. No horário de expediente, não. Certo? Eu nunca fiz isso. E nem também fora de expediente. Certo? Se eu tivesse que fazer uma coisa, eu contratava outra pessoa para evitar falar. Então, comigo não teve essa, não. Né? Os meus secretários, meus assessores, eles tiveram defeitos, como todo ser humano, e tem as suas qualidades. Mas todo mundo conhecia. Todo mundo conhecia os meus secretários, os meus assessores. Todo mundo conhecia eles. Eu não escondia de ninguém. Alguns até falavam, olha, Marco, esse secretário, você perde voto por causa dele. Mas para mim importava a qualificação técnica naquele momento. Importava a qualificação técnica. Agora, o atual governo é algo impressionante. Parece que tem gente que tem escondido, diretor que é escondido. Não querem falar quem é o diretor. Viu? Não está no portal Transparência. Inúmeros casos. Né? Parentes de secretários, parentes de vereadores, casais. Viu, vereadores? Vocês querem dar uma contribuição com o município, realmente? Querem fiscalizar? Peçam a relação dos cargos de confiança, onde estão locados, e dos convênios também, para ver quanto é que estão. Aí ficam apertando, arrochando o coitado do funcionalismo público, cortando as poucas horas extras dos funcionários públicos, os benefícios dos funcionários públicos. Por que será? Para encher a prefeitura de cargo de confiança. Encher convênio, tudo por acerto político. Tem gente de outra cidade, vem aqui para comandar, diz que até é indicação do empresário, viu? De outra cidade para comandar um setor importante social do município por indicação do empresário. Empresário do transporte, bela indicação, não? Você vê como é que está a situação aqui em Capão Bonito, viu, gente? Então, sócios na prefeitura, né? Eu acho que a Câmara tem que dar uma contribuição com a cidade. Não só ficar procurando coisa do mandato passado, procura desse também. Pede a relação, vamos comparar quantos cargos de confiança tinha no mandato, no meu mandato e no atual. Quantos convênios tinha as pessoas no convênio. Vamos lá. Né? Eu acho que é para isso que os vereadores têm que atuar. Né? Uma das funções dos vereadores é fiscalizar. Né? E tem muito vereador, tem bons vereadores, certo? Tem outros vereadores que é só na ânsia de perseguir. Muitos vereadores têm procurado me perseguir. Alguns deles até precisam tomar cuidado no que escreve nas redes sociais, nos grupos aí, porque é feio o vereador, viu? Com erro de português grave. Não é bonito não, viu? Escrever as coisas na rede social, essas coisas aí com erro grave. O vereador tem que dar exemplo. Então se cuidem aí alguns vereadores, porque é chato. Né? Imaginou uma professora de português no município ver um vereador que representa o município escrevendo umas barbaridades aí com os erros de português que chega a dar revertério nos professores nossos de língua portuguesa. Quero falar uma coisa para vocês também muito importante. As pessoas ficam falando, o atual governo pegou as ambulâncias sucateadas. Vamos esclarecer essa coisa da ambulância, eu vou fazer um capítulo só sobre esse negócio de ambulância. Primeiro, eu recebi as ambulâncias muito sucateadas também. Com problema. E vou dizer para você, não vai ter prefeito que vai pegar a ambulância tudo 100%. Sabe por quê, gente? A ambulância tem desgaste. Os nossos funcionários, motoristas da ambulância sabem disso, o quanto eles andam, o quanto eles socorrem as pessoas. Eles têm que ir para Jaú, eles têm que ir para Barretos, eles têm que ir para Ribeirão Preto, né? Eles têm que ir para São Paulo direto. Por mais que se faça manutenção, sempre nós vamos ter problema com ambulância. Aí o secretário de saúde falou, olha, gastei 100 mil reais para arrumar todas as ambulâncias. Bom, então é o seguinte, secretário,
Vocês receberam 27 milhões, gastou 100 mil, tem 26 milhões e 900 para gastar em outras coisas, certo? Mas eu vou explicar mais algumas coisas para vocês. O que eu comprei no meu mandato de veículos? Eu comprei uma Spin, eu não vou falar a placa aqui, porque senão, mas a Spin, a placa é BZL 3285, né? Eu comprei 4 vans, né? Eu comprei 3 picape Amarok, né? Emenda do deputado federal Eli Correia Filho, e acordado com ele. Olha, vou pôr essas Amaroks, essas caminhonetes para atender a saúde da zona rural, para a equipe de saúde da zona rural poder chegar com maior tranquilidade na zona rural. Hoje, viu? Hoje parece que tem uma picape dessa Amarok aí passeando aqui na cidade, né, com o assessor do prefeito. Não sei o que está fazendo. Se está levando a namorada para trabalhar, o que está fazendo, mas na saúde da zona rural parece que não está. No meu governo era para a zona, dirigia motorista da saúde e ia para a zona rural, né? Comprei 4 Gol, comprei um Voyage, né? Comprei 8 ambulâncias. Essa daqui eu vou dar o número da placa. Ambulância placa GJP 3638, ambulância placa CDR 1688, ambulância placa ELA 1913, ambulância placa FXK 4428 e ambulância placa FPC 4099. E as duas primeiras ambulâncias que o atual governo recebeu, quem comprou fui eu. Eu fiz todo o processo licitatório. Eu homologuei. A única coisa que eu não fiz, eu não paguei. Sabe por que eu não paguei? Porque a empresa não entregou. E no meu governo, eu nunca admiti pagar coisa que não foi entregue. Parece que tem governo aí que paga as coisas sem entregar, sem a empresa entregar. No meu, não. Então foram 8 ambulâncias. E o governo atual devia ter humildade e falar que as duas primeiras ambulâncias que eles receberam, fui eu que comprei. Porque eu dava crédito. Eu dei crédito lá na Vila Maria, para quem comprou o terreno, para quem iniciou o projeto, todo mundo sabe disso aí. Então eles deviam dar crédito que eu comprei as ambulâncias. Então, gente, essa é uma questão das ambulâncias. Eu comprei no total, no meu mandato, 4 anos, 21 veículos, 8 ambulâncias. E em 2020, gente, a gente perdeu a oportunidade de receber uma ambulância UTI. Quando eu assumi, a ambulância UTI de Capão Bonito estava cedida para a Santa Casa, foi doada para a Santa Casa. Aí a Santa Casa pediu para voltar, retroceder essa doação para o município. Isso passou pela Câmara, demorou um tempo. E por que a Santa Casa pediu para fazer essa volta da doação, né? Porque a ambulância era uma ambulância crônica, que tinha problemas. E ela já tinha sido doada, antes, quando eu assumi, já tinha sido doada pelo governo anterior, né? E aí eu recebi a ambulância, era uma ambulância com problemas crônicos. Mas em 2020, a diretora de saúde de Sorocaba, Kelly Schettini, né, me ligou e falou: prefeito Marco, olha, nós queremos, o Secretaria do Estado está destinando umas ambulâncias UTI, nós aqui em Sorocaba decidimos entregar essa ambulância UTI para Capão Bonito, porque Capão Bonito, pelo trabalho que vocês fizeram, vocês foram a única cidade da região de Itapeva que montou UTI nova. Então, por gratidão ao trabalho que vocês fizeram, o apoio que vocês estão dando para o Estado e a DRS Sorocaba, vai ser direcionada essa ambulância UTI. Eu agradeci. Meia hora depois ela me ligou, ela falou: prefeito, vou dar uma má notícia para vocês. Vocês não podem receber essa UTI, porque vocês não têm SAMU, que é o serviço de emergência, né? Que tem em várias cidades do estado, que na nossa região tem Guapiara, tem Itapeva, tem Itapetininga, né? Tem São Miguel. Capão Bonito não tem mesmo SAMU, gente. Sabe por quê? Porque em 2009, quando era para fazer adesão ao projeto regional de instalação do SAMU, o prefeito Júlio Fernando, da época, não quis assinar a adesão. Ele entendia que era gasto, muito gasto. Gente, saúde tem gasto mesmo. Saúde é investimento toda hora. É custeio toda hora. Mas ele não quis assinar. E aí, gente, nós, como não temos SAMU, nós perdemos essa ambulância UTI, né? E outra coisa, para Capão Bonito aderir ao SAMU agora, tem que ter a anuência de todos os municípios da região de saúde de Itapetininga. Todos têm que concordar. E, logicamente, que é algo muito difícil. Porque se o projeto deles já está feito, já está dividido, por que agora entrar Capão Bonito, né? Como é que Capão Bonito vai conseguir entrar? Olha a perda que nós tivemos
porque nós poderíamos ter muitos atendimentos aqui de urgência feito pelo SAMU, que é qualificado. Lógico que custa, mas nós temos que fazer isso municipalmente. Então, é um custo que nós teríamos que absorver. Então, eu queria explicar essa questão das ambulâncias, gente, para que a gente ficasse bem claro isso aí, sabe? A situação de qualquer prefeito que pegar o setor de ambulância, vai haver desgaste, vai haver manutenção, porque os nossos profissionais, os motoristas, têm que andar bastante, né? O que eu tentei fazer é evitar que as viagens diminuíssem aqui em Capão Bonito. Eu pus para funcionar o mamógrafo, eu comprei um aparelho de endoscopia e colonoscopia, que até não sei por que não está funcionando, viu? Já era para estar funcionando, eu instalei isso aí, né? Era para estar o governo municipal fazendo endoscopia e colonoscopia. Você diminui a viagem, né? Por sinal, viagem, né? Agora fizeram uma mudança das empresas que fazem o transporte da saúde, que é algo impressionante, né? Teve uma empresa que já tinha trabalhado no meu governo e eu fiz ela rescindir o contrato quando ela fez uma temporada em Jaú, porque ela transportou junto com os pacientes óleo diesel. E nós punimos. E essa mesma empresa está fazendo agora, né? Esses dias deixou na estrada os pacientes com câncer, né? Mas você acha, gente, vocês acham que vão apertar a empresa, vão cobrar da empresa um posicionamento? Eu acho que não vão. Sabe por quê, gente? Porque prefeito e vice vão toda hora em churrasco na chácara, no sítio do empresário dessa empresa. Olha a relação, olha a relação. Eu nunca fui em churrasco de empresário nenhum que prestava serviço para Capão Bonito. Eu sempre mantive uma distância. E se eu precisei em algum momento ser duro com o empresário, eu fui. Inclusive, alguns amigos meus tiveram contrato rescindidos. Agora eu pergunto para você, o transporte para Jaú, vocês acham que a reclamação de vocês vão tomar alguma providência? Vai no churrasco. Vai no churrasco e a gente tem época de pandemia ainda, o que é o pior, né? Então, gente, nós temos que deixar bem claro isso aí, sabe? Agora fica viajando para lá e para cá, né? Engraçado, receber os empresários do Distrito Industrial, nada. Mas viajar para levar 7, 8 vereadores, 10 pessoas para São Paulo, numa reunião minúscula lá com autoridades, com políticos lá, pode. Eu estou sabendo que tem empresário que vai sair de Capão Bonito por falta de atendimento, né? Ninguém sabe a hora que o prefeito chega. Eu, por exemplo, entrava na prefeitura pela porta da frente. O vigilante sabia quando eu estava na prefeitura, E eu nunca me neguei a atender ninguém. Eu atendia todo mundo, e quem fosse. Mesmo que eu tivesse que dizer não, né? Muitas vezes falava, o Marco perdeu o voto de tal pessoa porque ele falou não. Gente, não tem problema nenhum. Não adianta eu falar sim para a pessoa e não resolver. Eu tenho que falar aquilo que eu vou resolver. Então, muitas vezes eu falei não mesmo, né? Mas atendia todo mundo. Entrava pela porta da frente da prefeitura e saía pela porta da frente, né? Agora, empresários não estão sendo atendidos. Empresários que estão falando em sair de Capão Bonito por falta de atendimento, de apoio, de orientação, né? E aí, o que está fazendo? Vai viajar. Viajar, então eu até conheço, viu, gente? Eu fui 8 anos vice. Esse dia o vereador Heitor fez uma live e falou que ele também foi líder de bancada, né? Do prefeito Júlio, né? Eu fui 8 anos vice. Quantas vezes eu não tinha que ir, nas reuniões complicadas? Vai lá você, Marco, porque é dividido, não quero ir. Então, viajar é uma forma de fugir dos problemas. Mas nesse momento de pandemia não dá para fugir do problema, não. Nesse momento de pandemia tem que enfrentar, sabe? Ganhar a eleição é bom, você fica com o status de prefeito, todo mundo te respeita como prefeito, mas tem que cumprir as funções de prefeito. Tem que trabalhar, tem que liderar, sabe? Tem que sair na frente, tem que agir como o capitão do navio, o último a abandonar o navio, que tem que ficar lá firme, né? E não fazer o que estão fazendo agora. Massacrando os funcionários públicos, tirando um pouco dos direitos que os funcionários públicos têm, né? Funcionários públicos estão falando, alguns já em sair da prefeitura, né? As horas extras que eles recebem é complemento nesse momento de dificuldade, né? Gente, um governo que fala, vou governar para aqueles que mais precisam.
Governar porque os mais precisam. Veja o que estão fazendo com a merenda escolar, com o direito das crianças de ter merenda escolar. Né? Entregaram uma cesta de bens não perecíveis até junho, de janeiro a junho. Entregaram da agricultura familiar, bem menos do que eu. Né? Inclusive, alguns secretários atuais, que eram vereadores, fizeram uma CPI contra mim porque eu gastei demais, disse. O Marco gastou demais com a agricultura familiar. Né? E aí nós tivemos uma dificuldade, não de pagamento, de acertar as notas fiscais para fazer o pagamento. Fizeram uma CPI contra mim. Certo? E não me arrependo. Sabe por quê? Porque naquele momento em que as famílias precisavam, a merenda chegou até a casa das famílias. A agricultura familiar chegava até a casa das famílias, mas não só para um aluno, para a família. Né? Agora, em 6 meses, uma cesta de bem não perecível. Você acha? Olha, eu vou falar um negócio para você. Você imagine um pai de família que ganha salário pouco mais que o mínimo, que tenha 3 filhos. Esses 3 filhos já estavam acostumados a comer na merenda escolar. Se eles têm que fazer aula na sua casa, aula online, essas crianças têm que comer. Imagine quanto não cresceu a conta de supermercado dessas famílias. Ainda mais que nós temos que atentar que está tendo uma inflação grande nos alimentos. Eu sei porque eu compro. Tem muita gente lá na prefeitura, tem secretário lá que não sabe quanto custa 1 quilo de feijão, mora com a mamãe. Não sabe quanto custa uma conta de água, uma conta de luz, não sabe quanto custa 5 quilos de açúcar, um pacote de arroz. Então tem muito assim lá, né? Mas o pai de família que sabe que ganha pouco mais do que o salário mínimo, que tem que sustentar 3 ou 4 filhos, e sabe quando está sendo difícil os filhos ficar na casa, né? Os filhos ficarem na casa, precisar da alimentação que eles tinham na merenda escolar e não ter. O quanto cresceu os gastos dele com alimentação. Isso é um governo que pensa naqueles que mais precisam? Um governo que dá uma cesta em 6 meses? Recebe dinheiro do governo federal todo mês, vai fazer o que com o dinheiro? Devolver? Devolver o dinheiro? Vai devolver o dinheiro, gente? Tem que ser usado no momento que as pessoas mais precisam. Esse momento não é momento de ficar pintando o muro do cemitério, pintar guia, sarjeta. Esse momento é da gente amparar as famílias. Tem município vizinho com menos recursos que a gente que fez programa para atender funcionário, para ajudar funcionário, universitário, para ajudar pequeno comerciante. Aqui o que faz? Não há diálogo. Né? E agora eu queria falar um pouquinho com vocês. Eu acho que eu falei bastante coisa aqui da administração e eu queria falar da minha experiência no combate ao Covid. Acertei bastante coisa, errei também, certo? Como falei para vocês, eu sou ser humano, né? Mas uma coisa vocês têm certeza, tenham certeza. Eu realmente tenho a consciência tranquila porque eu não me omiti. Eu tenho a consciência tranquila. Eu não me omiti. Eu fui na linha de frente. Eu liderei o combate à pandemia. Eu não deleguei para ninguém. Eu fazia todas as reuniões do comitê. Eu chamava, eu chamei a delegada, eu chamei, até o promotor, em princípio, participou conosco nas reuniões do comitê, polícia militar, né? Nós ouvíamos os técnicos, né? Nós tomávamos decisões técnicas. E outra coisa, os meus decretos eram cumpridos. Eu muitas vezes me antecipei ao governo do estado, quando eu via que a situação estava complicada em Capão Bonito. Então, no combate à pandemia, a primeira coisa que tem que fazer, vou dar um conselho aí para o prefeito, liderança tem que ir firme, sabe? Mas não é só bater na mesa em live, tem que estar na reunião, tem que ir acompanhar a fiscalização como eu fui. Sabe por quê? Porque você tem que dar suporte para a fiscalização. Sabe? Olha, eu fui em lugar que todo mundo falou, não entra aí, prefeito. Aí a bocada, eu fui, entrei e fui muito bem recebido e respeitado. E sabe por quê? Porque o mesmo comportamento que eu tive na periferia, em qualquer outro bairro, onde a turma tinha medo de ir, eu fui e fui muito bem recebido, eu tive no centro. Todo mundo teve tratamento igual no meu governo, no combate à pandemia. A lei era para todo mundo. Não era um decreto para inglês ver. Né? A gente vê, parece que tem estabelecimento de assessor do prefeito que é privilegiado. Né?
Fecha as ruas do Parque das Águas, mas a rua que vai prejudicar o estabelecimento dele, nele. Não. Será que estão fazendo fiscalização no estabelecimento dele? Porque será que é um pequeno restaurante que contamina as pessoas? Ou é a casa noturna? Né? Gente, o que mais está pegando hoje em dia não é os restaurantes estão funcionando com 25%. Né? É as festas clandestinas. O que eu fazia na minha época? Né? Eu multei e a multa era no IPTU, no dono do imóvel. Sabe? Pagava por fazer festa, aglomeração. Né? Eu fiz toque de recolher, mas dei oportunidade para as pessoas fazerem o delivery, porque também não dá para massacrar o comércio. Mas tem que agir, e o decreto tem que ser cumprido, e o prefeito tem que estar na linha de frente. Ele tem que estar junto, porque o funcionário público, o fiscal, tem que sentir que o lado dele está a autoridade maior. Deixa eu tomar um pouco de água aqui. Outra coisa, os funcionários da saúde que estão me ouvindo, que são heróis, estão trabalhando muito. Você sabe que na minha época, nós tínhamos apoio técnico. Por quê? Porque eu não fiz loteamento de secretaria nenhuma com interesse político. Gente, tiraram da prefeitura, da Secretaria de Saúde, pessoas que tinham 30 anos de SUS para colocar advogado, para colocar membro de partido político. O que queria dar nisso? Está dando nisso aí. Será que os funcionários que trabalham na saúde têm o suporte correto? Tem? Não tem, porque a pessoa técnica não está lá. Os cargos técnicos estão entregues para funções políticas, para interesse político. Nesse momento de pandemia, tem que ouvir os técnicos, tem que ouvir quem entende de saúde, tem que dar suporte. Eles estão vendo no dia a dia lá, e nós ouvimos, nas nossas reuniões do comitê, chegavam as posições, olha, nós estamos enfrentando isso, nós temos que encontrar isso. Gente, eu comprei exame aqui. Por quê? Para colaborar com o Instituto Adolfo Lutz, que não estava conseguindo atender a demanda. O Instituto Adolfo Lutz não conseguia atender a demanda. E aí, tinha gente que demorava muito o resultado. Eu comprei. Gestante teve, criança teve, para diminuir a fila e para os resultados saírem rápidos. Isso, na minha época, que não tinha muita avanço. Hoje não, hoje aqui cidade vizinha, Ribeirão Grande, comprou exame, já está fazendo faz 20 dias. E nós? Nós temos gente que está terminando o ciclo dela de isolamento e não recebeu o resultado ainda. Mas é culpa do pessoal da saúde? Não, é do gestor que não comprou. E tem 5 milhões e pouco em caixa e não comprou exame. Mas para arrumar carro, arrumou tudo, né? Arrumou, ótimo, é bom, é importante. Arrumou lá no Paraná os carros, né? Mas não comprou os exames. É importante as pessoas terem o resultado. Nós montamos a UTI, né? E deixamos preparado para ampliar. Conosco era 5 leitos com capacidade para chegar a 10. Que a UTI Covid são um bloco de 5, para quem não sabe. E eu montei sem ela estar autorizada ainda. Sem ela estar credenciada. Eu montei porque era necessário. Né? Montei em junho, pus para funcionar. Né? Hoje, é engraçado, sabe, que na época da eleição, né, que eu assumo que na eleição eu não devia ter colocado na rua a minha eleição, né? Na época da eleição, o pessoal que ganhou a eleição aí, que está na prefeitura, falava que a UTI não era boa, que tinha que fechar essa UTI de Capão Bonito. Como a realidade faz bem, faz a pessoa mudar de opinião, né, gente? Declaravam que a UTI não era boa, acho que estava muito tempo distante de Capão Bonito, e aí falava essas coisas desconexas. E agora está tendo que falar que a UTI é boa. Chegou a fazer reunião do partido e falar, essa UTI tem que ser fechada. Né? É umas coisas estranhas. Como é estranho também um deputado destinar recurso para comprar um tomógrafo, né? E a pessoa sugerir, não, vamos alugar o tomógrafo. Alugar o tomógrafo?
Vamos comprar o tomógrafo, pôr ele na Santa Casa para atender todos os casos que nós temos. Você imaginou? Chega uma pessoa acidentada lá na Santa Casa, né? Hoje você chegar, se for num final de semana, ó, a empresa que presta o serviço de tomografia está fechada. Como é que o médico vai poder fazer a avaliação do caso? Tendo um tomógrafo na Santa Casa. Alugar um tomógrafo é uma coisa estranha, né? Então você vê que a diferença quer fazer lá em Ubatuba era assim, pelo amor de Deus. O deputado quer dar o dinheiro para comprar um tomógrafo e fala em alugar, né? Então, a UTI não presta. A UTI é muito boa. A UTI montada aqui pela Santa Casa de Capão Bonito é considerada a melhor das UTIs novas da região de Sorocaba. E está salvando muitas vidas, né? Salvando vidas. Então, nós temos que elogiar os funcionários da Santa Casa, né? Que, por sinal, teve funcionário da Santa Casa, gente, que contraiu o Covid e foi pedir remédio no posto de saúde e negaram. Remédio que custa R$300, você acha que dá para um funcionário da Santa Casa ali, que luta humildemente, tirar R$300 do seu orçamento para comprar um medicamento? A prefeitura negou. Cadê a empatia que a gente fala, né? Cadê o governar para quem mais precisa? Então, existem algumas coisas que a gente deu o exemplo que devia ser condenada. O comando tem que ser firme e único. O prefeito tem que estar à frente, o prefeito tem que coordenar, o prefeito tem que fazer os contatos com as lideranças e dizer o que vai ser feito. E os decretos do prefeito têm que ser cumpridos. Agora veja, eu vou contar o que aconteceu recentemente em Capão Bonito, gente. Que você mostra, você vê que parece que há um descompasso, que está cada um por si nesse combate à pandemia. Agora, no dia 20 de maio, alguns dias, o secretário da Educação e secretário da Saúde divulgaram uma reunião deles preparatória para a volta às aulas. 2 dias úteis depois, o secretário da Saúde veio falar que os quadros estavam aumentando em Capão Bonito. Mas peraí, 2 dias úteis antes ele estava fazendo uma reunião para a volta às aulas. O que nós vamos entender? Não está tendo conexão nisso aí. Não, tem que ter sintonia, né? Faz uma reunião para a volta às aulas e depois dizer que o quadro está ruim. Agora foi lançado mesmo um decreto do prefeito fechando as escolas. E uma instrução normativa da Secretaria da Educação dizendo que os professores têm que trabalhar nas escolas nesse período. Qual é que é para obedecer? Gente, está tendo falta de sintonia. Na minha época não tinha isso. Era um decreto único e todo mundo cumpria. Diálogo com as partes, né? Eu cansei de receber empresários de cada setor, academia, restaurante, supermercados. A gente tinha diálogo para orientar, para ouvir, inclusive algumas sugestões deles. Não, o prefeito, não sei nem se reúne, porque ele não faz as reuniões, ele não comanda as reuniões do comitê, né? Aí reúne só com o aliado dele da associação comercial e decide tudo, sem ouvir as opiniões dos comerciantes, sem ouvir o que os comerciantes vão enfrentar, né? Está sendo difícil para os empresários, gente. Não está sendo fácil. Agora mesmo, o decreto hoje. Quantos empresários não estavam preparados para o Dia dos Namorados? Quantos empresários não fizeram encomenda e de coisas perecíveis preparando para o Dia dos Namorados? E aí fecha. Será que ouviu? Nós tínhamos diálogo. Conosco todos falavam. Não só os amigos do prefeito, né? Todos falavam comigo. Ah, é difícil conversar com um comerciante? Porque o comerciante é um formador de opinião, ele é esclarecido, ele contesta, né? Mas eu nunca tive medo de enfrentar. Porque se eu acredito naquilo que eu estou fazendo, eu vou convencê-lo pelo meu argumento. Agora, fugir não dá. Se o cara foge de enfrentamento com o comerciante, né, aí é difícil. Se foge do enfrentamento com o empresário, que liderança que é essa? Eu até já tinha falado na campanha, eu e o candidato Heitor e o candidato Tomate, né? Porque a gente queria disputar debate, fazer debate, né? E teve um candidato que foi o vencedor da eleição, que fugiu do debate como o diabo foge da cruz.
Fugiu do debate. E não é hoje que ele foge. Em 2008 ele fugiu, em 2012 ele fugiu, certo? E agora em 2020 ele fugiu do debate. Gente, democracia é você debater, certo? Muitas das propostas teriam sido deixadas claras se nós tivéssemos tido debate. Inclusive, quero dizer aqui que as emissoras de rádio de Capão Bonito prestaram um desserviço para Capão Bonito a não lutar para ter debate na última eleição. Eles lutaram para não ter debate, não se esforçaram nem um pouco as emissoras de rádio para ter debate em Capão Bonito. Talvez, se a população tivesse tido informação antes, né, ela poderia ter um outro juízo de valor de algumas coisas. Né? Então, vocês, rádios de Capão Bonito, prestaram um desserviço. Vocês que têm que trabalhar pela comunidade prestaram um desserviço ao não lutar pelo debate em Capão Bonito. Né? Então, quer fazer o combate à pandemia? Com protesto. Não deixe as pessoas ficar demorando para receber o resultado. Né? Dá apoio técnico aos profissionais de saúde. Eles estão saturados, eles estão esgotados. Eles precisam de apoio técnico, sabe? De apoio nesse momento. Né? Mas aí tem que entender de saúde pública, né? Vai para a linha de frente. Vai na linha de frente. Combate, gente, principalmente as festas particulares, em chácaras, sítios, em casas. É isso que tem que combater. É onde está tendo a proliferação. Agora, eu pergunto para vocês, se no período eleitoral o candidato, que hoje é prefeito, participou de churrasco de oficina, jogando truco, sem máscara, bebendo cerveja, batendo bumbo, aí é difícil sair na fiscalização junto, né? Porque ele corre o risco de ouvir de alguém, mas na campanha você estava fazendo churrasco, estava participando do churrasco. Então, o político, mais do que tentar convencer pela palavra, tem que convencer pelo exemplo. É isso que tem que fazer. Vocês nunca viram o Marco Cittadini, né? Eu estou me privando de ver minha mãe, que embora ela já tenha as duas doses da vacina, que tem 92 anos, né? Ninguém me viu em churrasco, né? Desde o começo da pandemia. E até agora, mesmo não sendo hoje, eu não sou homem público mais, sou empresário. Estou cuidando das minhas coisas. Ninguém me vê, porque eu ainda continuo respeitando, fazendo a minha parte. Né? Mas eu, quando fiscalizava, nenhum cidadão podia pôr o dedo na minha cara e falar assim, você estava em tal churrasco. Eu não. Então, quem teve uma posição negacionista no passado, agora tem dificuldade mesmo de gerenciar. Né? Agora tem dificuldade. Agora, na hora de chegar e falar, tem medo do cidadão chegar e falar, mas você estava no churrasco do empresário tal, lá no Ribeirão? Você estava no churrasco da oficina? Né? Então, tem que dar exemplo. Está na linha de frente. Voltar a fazer as desinfecções que nós fazíamos. Vai resolver o problema? Lógico que não. Nós sabemos que não vai resolver todo o problema. Né? Porque ajuda no combate à dengue, no combate ao Covid, as desinfecções que nós fazíamos, né? A higienização que nós fazíamos com o trator. Mas é o sentimento de segurança que o cidadão sentia. O sentimento de que a prefeitura estava cuidando dele. O sentimento que todos tinham que se preocupar. O ex-vereador Adnan, que sempre cuidou disso para mim, né? Que me ajudava nisso aí, ele tentou fazer nesse mandato. Aí chegou, em dado momento, ele se deparou com os tratores deles fazendo no Parque das Águas, lotado de gente. Ele ligou para um, não atendeu, ligou para outro, não atendeu, ligou para outro, não atendeu. Aí um quarto atendeu de madrugada e ele falou, olha, eu preciso fazer a desinfecção, estou no Parque das Águas, está lotado de gente. Sabe o que falaram para ele? Deixa isso aí, Adnan. Ele não fez mais. Porque ele não viu que está tendo comprometimento. Cadê o comprometimento das pessoas? Né? Chegaram a subir no trator dele. Eu acompanhava, não vou mentir aqui para vocês que eu ficava até 6 horas da manhã com o pessoal, mas até boa parte eu ficava vendo. Eu e o meu vice, o Célio, muitas vezes, nós tivemos um episódio que nós fomos acudir um tratorista na Praça Rui Barbosa.
quando ele estava fazendo lá a desinfecção, um motociclista chegou lá e começou a reclamar, nós fomos lá acudir, tivemos que chamar a polícia firme, presente junto conosco, né? É isso que tem que fazer, tem que liderar, sabe? Como eu disse, o capitão, ele é o último a sair do navio e ele é o exemplo de liderança. Não fugir, vai viajar, vai fugir, sabe? Temer o enfrentamento. Então, o que tem que fazer? Tem que fazer a desinfecção, se precisar fazer barreira, tem que fazer. Tem que dialogar com as pessoas, não ter medo de dialogar com as pessoas, com as partes interessadas. Tem que combater as festas, sabe? Essas festas particulares tem que combater. Multa no IPTU, põe no IPTU das casas, certo? E aonde não der para pôr no IPTU, multa a pessoa, mas busca a solução. Agora, tem que se estar presente. E se não der exemplo, fica difícil, né? Então, meus amigos, é isso que eu queria falar com vocês. Liderança, sintonia igual, a prefeitura tem que falar a mesma língua, todo mundo, né? Para as pessoas, né? Dar informação. O que é mais grave? A falta de informação, não politicagem, sabe? Precisa, como eu fazia, tantos casos isso, o decreto é isso, vamos retroceder para isso, vamos melhorar para isso, né? Então, nós fazíamos isso, sabe? Mas uma liderança só, sabe? Um comando só. Tem dificuldade para fazer, faz live gravada, né? É algo impressionante isso aí, live gravada, eu nunca vi ao vivo gravado, né? Por quê? Porque não quer ver os comentários? Não tem, assessoria de imprensa não é qualificada. Quem nomeou eles? Não fui eu. Não tenho culpa se pega e põe um assessor de imprensa que confunde perca com perda, né? Então, se nomeou errado, nomeou uma pessoa incompetente, está pagando o preço, nomear gente incompetente, né? Busque pessoas qualificadas, e nós tínhamos isso, né? E nos mesmos cargos que você tem, então põe gente qualificada lá, né? O assessor de imprensa nomeado não tem dificuldade com o português, é um Mobral inconcluso, sabe? Então, aí não é culpa de quem nomeou. Nomeou alguém que não tem qualificação, meu filho, paga esse preço. Mas a população precisa de informação, precisa de liderança, precisa que as coisas sejam feitas num comando único. E como eu disse, não adianta bater na mesa e ficar bravo, sabe? Não adianta. Tem que ter comando e convencer pelo argumento. É isso que tem que fazer. E nós convencíamos pelo argumento. Então, cidadãos de Capão Bonito, muito obrigado vocês que me ouviram. Peço mais uma vez desculpa de eu ter que vir aqui. Eu queria estar tocando minha vida normal, como eu estou tocando minha vida normal. Inclusive, eu fui convidado para trabalhar no governo do estado, para trabalhar na Secretaria Estadual da Agricultura com o novo secretário Itamar Borges. Eu não aceitei, gente. Sabe por que eu não aceitei? Como é que eu ia me sentir? Na eleição, eu trabalhei para o Márcio França. Como é que eu vou participar de um governo do Dória? Como é que eu vou olhar na cara dele? Como é que vai? Certo? Eu conversei com o Dória enquanto eu fui prefeito e ele governador, mas ele sabia que eu não trabalhei para ele. Agora eu vou ocupar um cargo de confiança no governo dele, tendo trabalhado para outro? Eu já tenho minha opção. Se o Márcio França for candidato novamente a governador, eu vou apoiar ele. Como é que eu vou trabalhar num governo? Um governo do atual governador? Não seria ético. Eu respeito o atual governador, ele tem, para mim, as suas qualidades, né? Respeito o vice-governador, respeito muito ao novo secretário da Agricultura, Itamar Borges, que me convidou para coordenar o atendimento a todos os prefeitos do estado, mas eu declinei por isso, porque eu já tinha assumido o compromisso, sabe? E eu aprendi uma coisa com meu pai: na vida pública e na vida pessoal você tem que ter palavra. E eu, graças a Deus, na política, eu já tenho aliados, tive muitos adversários, mas todo mundo sabe que uma coisa eu sempre honrei: se eu dou a minha palavra que vou apoiar uma pessoa, eu vou apoiar uma pessoa. Sabe? Eu acho que a política pública é o retrato. Quando a gente elege uma pessoa, a gente está elegendo a pessoa, o retrato do que ela vê na vida particular dela. Então, eu vou agir assim. Poderia estar num cargo lá em São Paulo, como muitos fizeram.
Não, mas eu sempre falei que eu queria cuidar das minhas coisas, estou cuidando das minhas coisas, e se num futuro eu for convidado para trabalhar em algum cargo de alguém que eu tenha o mesmo alinhamento, que eu tenha apoiado, aí é outra coisa. Mas só por um acordo político, para lá e para cá, não. Então, muito obrigado vocês que me ouviram. Peço desculpa mais uma vez, gente, por ter que vir falar aqui e restabelecer a verdade em muitas coisas. Mas eu acho que eu esclareci muitas coisas que ficaram em aberto. Ah, e outra coisa, viu? Se alguém tiver alguma dúvida sobre o meu governo, vereador mesmo, já convidei vários, vamos debater comigo. Quem quiser, prefeito, vice, secretário, vereadores, vamos debater. Tem aqui a Organização Los Loucos, várias aí que fazem aí um debate entre nós, vamos debater. Agora, vou pedir um negócio para vocês, se não tem coragem de debater, não fica falando as coisas. Agora, se tem coragem de debater, vamos debater, olho no olho, educadamente, como cidadão, né? Como democrata, certo? E eu estou aberto a debater com qualquer um, nunca fugi do debate, porque eu acredito que a democracia é que vai fazer com que nós possamos melhorar a nossa cidade. Muito obrigado, gente. Valeu!